As medidas para conter a disseminação da pandemia do coronavírus e o isolamento social pegaram todos de surpresa, mas, sobretudo, as escolas que estão fechadas e tendo que levar a educação remotamente aos seus alunos que estão em casa, estão precisando se reinventar nesse momento. É sobre isso que nós vamos conversar com Edilene Morikawa, diretora da Escola Aberta de São Paulo. Olá, Edilene, muito obrigada por participar aqui conosco no nosso programa Cidadania. E eu começo então perguntando sobre a sua experiência anterior. Você já foi da escola, do projeto Âncora, em Cotia, em São Paulo, e tudo vem da inspiração da Escola da Ponte, lá de São Paulo, né? Conta pra gente um pouco essa base teórica e de experiência de vocês. Olá, sim, a Escola Aberta de São Paulo, ela iniciou as atividades agora, recentemente, em 2019, atendendo a comunidade do Jardim Jaqueline, bairro Ferreira, na região do Butantã, aqui na Grande São Paulo. E aí nós temos um trabalho pautado, sim, na Escola da Ponte de Portugal, em parceria com o professor José Pacheco. A Escola Aberta é uma escola filantrópica, né, portanto, sem fins lucrativos, que atende crianças da comunidade em situação de vulnerabilidade social. Este projeto ele visa atender não só as crianças, mas sim as famílias, né, e a sua comunidade. Então, nosso trabalho todo é pautado no desenvolvimento da autonomia na autonomia e da cidadania na cidadania. É uma escola regular, como qualquer outra, atende à legislação, principalmente, né, a LDB, a 9394/96, de Darcy Ribeiro, e os parâmetros curriculares, a Base Nacional Curricular. Porém, é uma escola que não se prende a aulas, séries, turmas, mas sim núcleos de aprendizagem, onde as crianças vão desenvolvendo projetos de aprendizagem, projetos de pesquisas, envolvendo os conhecimentos da comunidade local, né, trabalham com a cooperação, desenvolvem projetos pautados nas necessidades do seu dia a dia, contemplando o currículo nacional. Então, é muito interessante que assim, vocês já tinham uma proposta diferenciada, né? O professor José Pacheco, a gente já teve até a oportunidade de tê-lo participando aqui no Cidadania há algum tempo, né? E eu vejo que ele sempre repete, né, essa história de que aula não ensina, né? Então, assim, vocês não têm aulas e não têm turmas, né? Isso mesmo antes do novo desafio da pandemia, vocês já tinham uma proposta bem diferente. Sim, as crianças desde muito cedo são estimuladas a aprender, né, que é um dos pilares da educação. E aprender, para que se aprenda a aprender, é preciso criar novas relações na escola, porque não se desenvolve autonomia numa aula. Uma aula, ninguém aprende autonomia em aula de autonomia, ninguém aprende cidadania em aula de cidadania. A gente aprende nas relações, né? Na prática, teoria e prática, praxis educativa. Então, para as crianças também, este modelo de aprender, ele é essencial. Porém, existem outros dispositivos para garantir o aprendizado, né? Então, se não tem aula, tem o quê? Se não tem prova, tem o quê? Se não tem série, tem o quê? Né? Infelizmente, nós temos um sistema, né, de digital de ensino que contempla apenas uma forma de cadastrar as crianças, que é por série. Mesmo que a própria lei maior, a LDB, diga que a escola pode se organizar em séries, ciclos, turmas, ou seja, o que for necessário para atender a sua proposta pedagógica, né? Mesmo que as 10 competências do currículo nacional digam que é necessário desenvolver o conhecimento, o pensamento crítico, repertório cultural, o trabalho com projetos de vida, capacidade de argumentação, o autoconhecimento e a autoavaliação, enfim. Numa aula isso não é possível. Numa aula é possível transmitir conhecimento. E nem sempre transmitindo conhecimento se garante a aprendizagem. Todas as teorias da educação enfatizam a necessidade de garantir
que a criança seja respeitada no seu tempo, né? Que a sua história de vida seja contemplada pelo seu conhecimento, que ela seja reconhecida como um ser único. Mas quando se pensa numa aula igual para todos, porque todos, por terem a mesma idade, estarem na mesma série, devam aprender as mesmas coisas, do mesmo jeito e serem avaliadas da mesma forma, nós não conseguimos garantir o que é necessário garantir. Então, nós reconfiguramos as nossas práticas educativas para garantir que a criança tenha o direito a aprender. E antes da pandemia, vocês já tinham algum tipo de ensino remoto? Nós temos sempre, como as plataformas digitais ou os repertórios bons de plataformas gratuitas à nossa disposição. Então, quando uma criança traz o seu desejo de aprender, e esse tutor, que é quem acompanha, identifica as suas necessidades, as suas potencialidades, identifica na comunidade quais são os saberes e fazeres que poderão ajudar esta criança a desenvolver seus projetos, ou o seu projeto. Quais são as outras crianças que compartilham deste mesmo sonho? Então, é buscado quais são as ferramentas digitais para auxiliar a criança no desenvolvimento da sua aprendizagem. Então, com a chegada da pandemia, nada mudou. Ela continua tendo suas tutorias individuais, seu tutor continua ouvindo, conduzindo e reconduzindo a sua aprendizagem, mas a partir da sua necessidade, do seu desejo, dos seus desafios, não através de um currículo pronto pré-estabelecido a ser dado, mas sim um currículo que passa pelo currículo subjetivo, que é o currículo que cada um de nós traz nas nossas vidas, né? Em relação ao que eu preciso aprender, o que faz sentido para mim, como eu aprendo, quais são as ajudas que eu preciso. Então, a criança também ela é contemplada. Um currículo comunitário, que significa nessa comunidade onde ela vive, quais são os problemas, quais são os potenciais, quais são os saberes e fazeres que poderão auxiliá-la. E o currículo planetário, por onde passam as áreas do conhecimento, história, geografia, matemática. Então, não vem antes, ele vem durante o percurso. E, remotamente, isso continua acontecendo. Então, as crianças, nas suas tutorias, levantam todas essas problemáticas, o tutor ajuda a buscar quais são as ferramentas e as pessoas que poderão ajudá-la, a família já entende quais são os dispositivos que utilizamos, então se tornam nossas parceiras, a criança não se sente sobrecarregada a ter que assistir horas e horas de aula, né? E o educador, ele não se sente pressionado a dar conteúdo, fazer com que a criança devore conteúdos para ser devolvidos de alguma maneira, que na verdade não acontece, né? Não acontece para todo mundo da mesma maneira, e a gente garante então que a criança continue a aprender. Claro, os desafios quais são? Na nossa rotina diária, as crianças resolvem os seus problemas através das assembleias. Então, as assembleias passam a ser virtuais, né? As dificuldades... E essas assembleias são realizadas com que frequência? Assim, uma vez por semana, faz uma assembleia com todo mundo junto? É o quê? É uma turma? Presencialmente, são todas as quintas-feiras, das 8 às 9h15, todas as crianças, independente da série, do núcleo, da idade, todos os educadores participam. Então, tem um grupo de responsabilidade criado pelas próprias crianças, composto por crianças, que se encarrega de captar quais são as pautas que estão aparecendo, problemas simples do dia a dia, como minha mochila... não tenho lugar para guardar minha mochila, ou queremos fazer um novo passeio, então nós não resolvemos para ela, resolvemos com elas. Então, a mesa da Assembleia coloca essas pautas, é discutido e é chegado a consenso, ou consentimentos, não é a maioria, mas consenso. E dali saem comissões, quem é que vai fazer a autorização, quem vai fazer a correção, quem vai imprimir, quem vai entregar. A secretária pode ajudar, mas não é ela que vai fazer. As crianças aprendem os gêneros literários através da prática. Então, claro, virtualmente, tudo ficou um pouco mais limitado, né? Passeios não são possíveis mais fazer. As relações estabelecidas na escola, como onde eu deixo minha blusa, cadê minha mochila, como que eu utilizo o salão de espaços, quem é que cuida dos livros,
isso também não tem. Então, hoje os encontros são para compartilhar as suas ansiedades, as suas necessidades, como a família tem lidado com a pandemia, como a gente precisa encontrar meios para superar as dificuldades emocionais, sociais, buscamos parceiros. Então, as assembleias tornaram-se encontros de trocas, né, onde as famílias também participam. Na verdade, se tornam sarau. E aí, nesse momento também, que assim, os alunos podem trazer questões, por exemplo, sei lá, estou com dificuldade com a minha conexão com a internet, meu computador não está funcionando bem, ou, assim, né, ou até com o estilo, a forma como está acontecendo, não está dando certo, eles dão esse retorno também. Sim. Inclusive, esta foi a primeira preocupação de todos nós, enquanto equipe pedagógica, né? Garantir que todas as crianças tivessem acesso à internet e ao computador. Então, fizemos um mapeamento, onde seriam os problemas, ajudamos as famílias a encontrar soluções, disponibilizamos todos os nossos computadores da escola para as famílias, né, que não tinham. Enfim, além disso, estamos cuidando também, garantindo que as crianças se alimentem, por exemplo, porque algumas famílias estão passando por extrema necessidade financeira. É claro que não da forma assistencialista, de apenas encontrar uma forma e doar, mas sim tudo que nós tínhamos disponível na escola para a alimentação das crianças, nós oferecemos. Tem uma comissão composta por famílias, mapeiam as outras famílias que necessitam, inclusive vendo quais são as suas necessidades reais, né? Então, a gente não monta uma cesta pronta e entrega. As famílias dizem o que precisam, porque um dos nossos valores é a alteridade, né? E a alteridade é justamente isso. Vai além da empatia, não é só tratar o outro como a gente gostaria de ser tratado, mas sim tratar o outro como ele quer ser tratado. Então, essas famílias mapeiam quais são as necessidades, inclusive até para pagar contas, aluguel, e a gente vai buscando formas de uma economia solidária encontrar essas soluções. Por exemplo, uma família que trabalha com limpeza de estofados, ela acabou o trabalho, né, nessa fase, precisou da ajuda, né, da escola, falo escola como um todo, e então ela também disponibilizou um serviço, né? Então elas fizeram uma rifa disponibilizando este serviço, limpando estofados, e ela se beneficia e ela também contribui com o que ela pode. Então o nosso intuito é sempre esse, cada um oferecer aquilo que é possível oferecer para que todos possam ter o mínimo necessário nessa época tão difícil, né? Então, além das questões emocionais que a gente também está sempre cuidando, envolvendo as crianças em atividades artísticas, atividades culturais, né, promovendo encontros culturais, além do roteiro de estudos e pesquisas e projetos que elas continuam desenvolvendo. E essa questão assim, dos equipamentos, que, como você falou, vocês trabalham com comunidades carentes, né? Então foi suficiente, os computadores da escola foram suficientes para fornecer para todos os alunos, os planos de internet eram suficientes, deu para resolver tudo? Então, não da maneira que precisa ser resolvida, né? Porque a qualidade da internet, a qualidade dos equipamentos sempre são essenciais para um momento como este. Mas nós garantimos que todas as crianças consigam. Por exemplo, tem uma criança, vou dar o exemplo de uma, mas que eu sou tutora, ela não tem internet na casa, inclusive eu quis disponibilizar uma internet que eu tinha sobrando, mas a própria empresa falou não tem lugar para instalar, não tem caixinha, não tem forma lá, uma porta lá para instalar. Então não tinha como colocar. Conversando com a mãe, a gente buscando uma solução, encontramos uma tia, né, que uma vez por semana esta criança vai à casa desta tia. Então, pensamos em todas as situações, inclusive dos cuidados da higienização, uso de máscaras, envolvemos a tia neste trabalho de cuidados com higiene e tudo mais, para que esta criança possa, uma vez na semana, fazer as pesquisas e os trabalhos que precisam da internet, inclusive a tutoria. As demais atividades, a gente imprime, arruma os livros, entrega de maneira física, né? Então, a gente prepara
e encontra um dia e um horário para que esta família, com todos os cuidados, vá até a escola e pegue o material para desenvolver com as crianças sob a orientação de um tutor, né? Então, garantimos pelo menos um encontro semanal com a cada uma das crianças para ajudá-la na sua aprendizagem, nos seus estudos. E os computadores que a escola forneceu foram suficientes ou vocês também estão usando aparelhos de celular, de tablet e outras formas? Nós temos cerca de 20 netbooks, né, que as crianças usam diariamente. Todos foram disponibilizados, inclusive alguns computadores até de educadores que tinham 2, famílias que tinham mais de um também colocaram à disposição das demais. Eu não vejo problema hoje com a quantidade de computadores, mas sim a qualidade da internet, que é o grande desafio. E, claro, o celular também tem sido uma ferramenta em algumas situações, mas é muito cansativo, né? Você ler um texto, fazer uma pesquisa, uma telinha de celular. Nós fazemos o possível para que ele só seja usado quando não tiver outro recurso mesmo. Mas a maioria das crianças estão utilizando os netbooks da escola, ou dos seus parentes, ou das crianças, das famílias amigas. A gente tem visto que durante essas experiências de ensino remoto, assim, durante o isolamento, muitas dúvidas surgem e dificuldades com as crianças pequenas. Como é que vocês estão fazendo assim, com as menorzinhas? Eles também estão usando, participando dessas conferências e reuniões? Sim. Nos casos das crianças menores, né, de 6, 7, 8 anos, que é Fundamental 1, né, nós temos a partir do Fundamental 1, os tutores eles desempenham um papel muito atrelado, inclusive, com os educadores de artes, músicos, artistas plásticos, para que a criança não seja bombardeada por atividades que não façam sentido. Então, elas aprendem a ler, a escrever num contexto lúdico, muitas vezes lúdico, num contexto das situações do dia a dia, o que a família tem disponível de materiais para recortar, para colar. Se não tem, a gente disponibiliza o da escola. As famílias também trazem outros recursos com parceiros que vão encontrando. E tem sido um trabalho muito bom, inclusive, para as famílias, né? Então, o papel do educador, muitas vezes, é conversar muito com as famílias, com o pai, a mãe, tio, tia, quem está responsável pela criança, para ajudá-los a desenvolver atividades ou propiciar um ambiente que estimule a leitura, a escrita, as artes, a brincadeira, sobretudo, né? Mais do que ter horas e horas sentado passando em cima de pontilhado, né? Coordenação motora não precisa ser desenvolvida assim, aliás, não deveria mais ser desenvolvida assim, né? Na escola do século XIX, que ainda está muito presente na vida de todos, e com essa pandemia está nos mostrando que não faz mais sentido, precisamos ressignificar a escola e as relações. Então, as crianças trazem um retorno muito bonito nos encontros que tem também coletivos com seus pequenos núcleos ou grupos menores, onde elas compartilham o que fizeram, as artes que fizeram, os desenhos, as construções com material reciclável, as produções escritas, os livros que leram. Então, nós temos, inclusive, mapeado famílias que se prontificam a fazer contação de histórias virtuais, as menores, né? Então, claro, o educador poderia fazer? Poderia, mas é muito bonito ver a criança vendo a sua mãe contando história para um grupo de 20 outras crianças, seus amigos, né? E não só uma, mas várias mães já fizeram, pais também. Inclusive, a escola aberta, ela desenvolve muitas atividades com as famílias, então isso se mantém agora virtualmente. Por exemplo, oficina de teatro é oferecida por um pai, a oficina de crochê, tricô, ao longo do dia, porque as crianças ficam 9 horas na escola. Então, a escola permeia com muita arte, com muita cultura, com muita atividade física, todas as aprendizagens, os momentos de concentração para pesquisas, né? Então, isso também a gente tenta levar para esse universo virtual. As famílias participam, colocam à disposição também
o que elas conseguem fazer, criam oficinas, fazem contação de histórias, ajudam a compartilhar com outras famílias as ideias que tiveram para suprir as carências, inclusive até de espaço nas suas casas, compartilhando brincadeiras, projetos que fizeram, pesquisas com as crianças, né? As famílias, durante esse exercício, né, da educação remota, agora durante a pandemia, muitas estão assim bastante estressadas, porque principalmente as com crianças pequenas, porque ao mesmo tempo que as crianças têm suas tarefas, têm suas atividades, precisam de uma certa assistência, até com esses equipamentos que elas não estão acostumadas a usar, mas muitas vezes os pais também têm que trabalhar, né, assim, ou remotamente, ou alguns até presencialmente, precisam sair de casa e ter com quem deixar as crianças, e também em casa não tem mais nenhuma ajuda para limpeza, para comida, então é um acúmulo de tarefas a serem realizadas, né? Mas vocês já têm esse trabalho com a família, então vocês conseguem ter esse retorno e chegar em algum equilíbrio, talvez até diminuir um pouco as tarefas ou sugerir como, né, assim, eu vi muitas postagens, as pessoas falam que não tem que ficar tão preocupado com o conteúdo das crianças, mais importante é que elas aprendam, né, habilidades para a vida, só que muitas vezes isso não chega na escola, ou pelo menos a escola não passa isso, continua cobrando todas aquelas atividadezinhas de sempre. Já vocês têm uma outra relação com as famílias, né? Vocês fizeram alguma adaptação, redução assim, do conteúdo, esse tipo de alteração? Não, nada. Porque se a gente respeita cada criança no seu tempo, na sua condição, né? Promovendo o desenvolvimento dela, que ela aprenda a aprender, que ela desenvolva sua autonomia para aprender. É muito trabalho, não é simples. Mas como a gente faz, a gente discute o nosso papel, rediscute o nosso papel enquanto educadores, né? Se tem algo que eu acho que deve ficar com todo esse problema terrível que estamos passando, é um novo olhar para a educação. Eu acho que é hora de refletirmos sobre qual é verdadeiramente o papel da educação, né? A escola ainda, ela tem um modelo do século XIX, com professores do século XX trabalhando com crianças do século XXI. É o único equipamento social que se mantém em séculos passados. Então, por que a gente continua assim? Como ressignificar a escola? Não, já foi visto há muito tempo que não é a quantidade que garante a qualidade. Então, não é quanto mais horas de videoaula, quanto mais atividades a criança tem, mais ela aprende. Este momento, mais do que nunca, é preciso cuidarmos uns dos outros, né? Repensar, o mundo parou de um jeito brusco, ninguém estava preparado. Então, vamos parar e olhar o que é emergencial, o que é realmente necessário. E por que transformar a vida das crianças e das famílias um tormento de quantidade de coisas a serem cumpridas? Muitas vezes as famílias não conseguem refletir que aquela quantidade não vai representar qualidade, porque ela já viveu uma escola que buscou a quantidade. Mas se a gente parar e olhar como eu realmente aprendi, onde eu realmente aprendi, quais os aprendizados que foram essenciais para a minha vida, a gente vai falar, nossa, não é tudo isso, são outras coisas. Não, é preciso ter livros, é preciso ter um currículo, é preciso passar pelas áreas do conhecimento, mas não desta forma cartesiana. A vida tem um sentido e é preciso conhecimento estar atrelado a este sentido. Não sou isso, não sou eu que estou dizendo, não. Todos os teóricos da educação, qualquer pessoa que estuda educação, cansa de ouvir dizer que é preciso garantir um aprendizado significativo. E o que é significativo? Então vem a pergunta, tem que partir daí, né? Agora, desculpa, vai ser nossa última pergunta, nosso tempo está chegando ao fim, mas eu queria só, você mesma mencionou que a própria LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, ela já deixa espaço para esses novos formatos. Então, o que está faltando?
É preciso uma nova legislação? O que tem que mudar? O que está faltando? É preciso mudar a prática, né? Não se aprende. Os cursos de pedagogia, muitas vezes, dizem em aula para os seus alunos de pedagogia que é preciso desenvolver autonomia nas crianças. Dizem que é preciso desenvolver projetos de aprendizagem. O Currículo Nacional diz isso como um dos 10 objetivos gerais do Currículo Nacional. Mas está dando aula. Né? Então, não há isomorfismo, é preciso isomorfismo. É fazer aquilo que se faz e o outro aprender da maneira que é feito, não que é falado. A oratória é uma e a prática é outra. É preciso ressignificar na prática. Então, se é para aprender por projetos, vamos aprender por projetos. Se é para respeitar o indivíduo, vamos respeitar o indivíduo. Se numa aula não se respeita a individualidade, então vamos repensar essa forma de se relacionar com a escola. Se não é em 50 minutos que garante que se aprenda aquilo que precisa aprender em 50 minutos, então não é 50 minutos. Qual é o tempo? Se é preciso aprender o que é necessário para desenvolver ou ressignificar ou promover a sua cultura e promover a sua comunidade, cadê a comunidade na escola? Cadê a escola na comunidade? Então é preciso ter coragem para mudar. E existem muitas coisas boas acontecendo, mas, infelizmente, alguns decretos e resoluções dizem tem uma matriz curricular, na verdade, uma grade curricular. Tem tantas horas de matemática, tantas horas de ciências a ser cumpridas. E aí, de novo, coloca todo o significado da educação em último plano. E todos acabam garantindo uma burocracia que não promove a evolução da educação. O que é preciso? Que quem desenvolve ou tenta colocar a equidade da educação como sendo universal, igual para todos, pensar que todos não são iguais. Direitos iguais para todo mundo não quer dizer que todos tenham que ter as mesmas coisas. O Brasil é diverso, a educação é diversa, as comunidades são diversas características. Então não dá para querer que todos tenham a mesma forma de aprender, né? Claro, nós temos como pilares o marco legal, atender à legislação. A legislação maior, a LDB, já nos garante tudo isso. A multirreferencialidade teórica, não se embasar apenas numa teoria, mas todas que façam sentido para a educação, que busca o protagonismo, o desenvolvimento da autonomia, a educação em prol da sociedade. E uma matriz axiológica, uma matriz de valores. Quais são os valores da sociedade que precisam ser colocado luz para que a gente promova todo esse mundo que a gente busca? Então, estes valores, eles estão na nossa escola, foram discutidos com a comunidade, foram eleitos. Então, nós não tomamos nenhuma atitude que não passe pela honestidade, pela responsabilidade, pela alteridade, pela autonomia e pelo amor. Esses são os valores que foram eleitos. Edilene, muito obrigada por essa entrevista e parabéns aí por seu trabalho e continue evoluindo. Obrigada. E eu agradeço também a você que nos assiste. Esse programa já está disponível no site da TV Senado, senado.leg.br/TV, e também no YouTube da TV Senado. Se você quiser mandar uma sugestão, mande um e-mail para ouvidoria@senado.leg.br/TV. Muito obrigada pela atenção e até o próximo programa Cidadania.